A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Só esse versículo eu vou ler com vocês. Nós vemos aqui o momento da instituição do matrimônio, a hora em que Deus fala como deveria ser o ajuntamento do homem com a mulher, como deveria ser o matrimônio. E nós, queridos, nós somos guiados por tantas vozes, né? Tantas coisas querem interferir naquilo que é a vida comum de um casal. A televisão quer colocar um ideal de casamento, a mídia, o mundo quer colocar um ideal. Só que nós precisamos entender que aquele que instituiu o casamento, ele tem um modo, um método único e ideal para esse mesmo matrimônio continuar e dar certo. Então chega um momento na nossa vida que nós teremos que escolher: ou nós ouvimos as vozes que ecoam aí fora, ou nós nos voltamos para o que Deus tem. Será que realmente é impossível que dois vivam juntos? Será que é impossível o amor? Será que realmente é obrigado dois terminarem a vida juntos, mas se odiando? Será? Ou será que nós nos afastamos do que Deus ensinou sobre o matrimônio? Ou será que nós acabamos seguindo o rumo que o mundo dá e deixamos o que Deus tem falado e ensina sobre o matrimônio? E eu quero pincelar com vocês nesses momentinhos sobre essa verdade. Nesse versículo que nós lemos, você perceba dois ensinos fundamentais para os jovenzinhos que estão iniciando, né? E são noivos, vão se casar, e para os casados novos ainda, que conhecem essa verdade, que disse: deixará o homem seu pai e sua mãe. A primeira verdade para um matrimônio ser fortalecido e consolidado está nisso, em você. Você tem toda uma bagagem do seu pai e da sua mãe, você tem todo um ensino do seu pai e da sua mãe, mas você deixar é você ir constituir a sua família dentro do padrão de Deus e dentro daquilo que é a sua realidade. Há muitas pessoas que vão para um matrimônio e elas querem levar aquilo que é o casamento dos seus pais para dentro da sua casa. E não é isso que Deus ensinou. Porque cada um é cada um. Às vezes sua mãe vai olhar para você e vai falar: eu não sei como você suporta isso. Eu não suportaria. Não suportaria mesmo, porque você é outra pessoa. Você suportaria. Então quando você se casa, você vai para a sua nova casa construir a sua família, e ali vai imperar sim o respeito, o amor, mas a regra individual e até aquilo que são as liberdades dos dois, porque vocês sabem até onde vocês se suportam, e tem coisas que vocês se suportarão que outros não suportariam. Tem muita coisa que eu passei no meu matrimônio que, se minha mãe soubesse, muita coisa que o pai dele, a família dele soube que ele passou no matrimônio, que soube um pouquinho, falou: como que vocês suportam? Isso não é matrimônio. Eles entraram na nossa casa, não foi, não? Não existe isso. E realmente, nós éramos assim, terríveis com relação à nossa individualidade, ao nosso egoísmo, à nossa dureza. Só que Deus um dia falou: ferro afia ferro. E nós suportávamos aquilo que nós vivíamos. E isso era o método
que Deus ia usar para nos curar. Então tem coisa na sua vida que ninguém vai conseguir pôr a mão. É você, ela e Deus. Muitas vezes nós fomos para a igreja e nós sentamos na última cadeira. Muitas vezes nós fomos ali para ouvir um sim de Deus, para nós terminarmos com tudo. E nós dizíamos no nosso coração, eu particularmente e ele particularmente, Senhor, se o Senhor der um aval, hoje é o fim. E nós sentávamos na última cadeira, mas nós queríamos ouvir de Deus. E Deus falava, eu posso restaurar, eu posso transformar, eu posso curar. Nós, nosso gênio impetuoso, nós não imaginávamos que haveria mudança. E a verdade é, quem são os mais velhos, né, casados, sabe disso, que na verdade ninguém muda, sinto dizer-lhes. Mas é que você aprende mais a respeitar a individualidade, você aprende a respeitar o caráter, você aprende a respeitar aquilo que é a pessoa em si. A pessoa é isso. Aquilo que precisa ser mudado, que é espiritual, que é deformação, Deus age. Mas o que é da pessoa, aí entra na área de temperamentos, né? O que é o melancólico, aquele que é, né, sanguíneo. Então tem coisa que é o temperamento da pessoa e você não vai mudar. E vai passar 10 anos, você vai olhar e vocês ainda cometem até as mesmas falhas. Mas o que aconteceu agora? Que já não briga igual, já não fica nervoso igual, já não grita igual, já não explode igual. Por quê? Porque você aprendeu que não vale a pena você se desgastar com isso, que faz parte da pessoa. Então, uma das regras e ensinos fundamentais para o matrimônio: construa a sua vida com o seu cônjuge do seu jeito, em Deus. Eu me lembro Deus está me lembrando um caso. Uma moça, ela era filha de vou colocar dessa forma, aqueles homens que fazem serviços gerais, sabem fazer tudo. E para ela, manifestação de amor era isso: o pai fazer tudo na casa, e colocar a cortina, e pendurar, e fazer o vidro. E quando ela casou com um homem que não fazia absolutamente nada. E aquilo para ela era a maior prova de desamor. Não é possível, ele não faz nada, caiu lá na pia do banheiro, ele é incapaz de pôr a pia, muito desamor. Ela queria separar. Mas por que vocês não contratam alguém? Não é possível, meu pai sempre fez tudo, meu pai era maravilhoso. Não leve seu pai para sua casa nesse sentido. A manifestação de amor do seu pai era uma. A manifestação de amor da sua mãe era uma. Qual é o modo, o método da manifestação de amor do seu marido? Qual é o modo da sua esposa manifestar amor? Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, mas ele não sabe pôr um parafuso. Sabe, ao invés de você ficar brigando com ele, xingando, por que você não pega um dinheirinho, contrata alguém lá, vai lá, põe esse parafuso no lugar? Você vai ver, tudo resolve. E não significa que ele não te ama. Entenda qual o modo que ele te ama. E ele era um levita, um adorador. Ele era um homem extremamente romântico. E ele amava, e o jeito que ele amava para ela não valia de nada, porque ele não entendia aquela linguagem de amor. E eu quero falar hoje para você em nome de Jesus. Às vezes seu esposo tem falado de amor, às vezes seu esposo tem falado de amor. Você tem conseguido ouvir? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá. Leve o que é bom, leve os ensinos bons, mas construa a sua intimidade, a sua individualidade. Os seus problemas, leve para o altar de Deus. Muitas vezes nós estamos brigados a ponto de quase assim insuportável, de nos matarmos. Estou falando sério, nós éramos extremamente duros, dois geniosos juntos. E sabe o que aconteceu? Na hora de ir para o culto, ele ia lá, se arrumava e falava: você vai para o culto?
eu não, você vai? Brigamos aí o dia inteiro, agora vamos pro culto, fazer o que no culto? Eu falei, eu vou, se você não quiser ir, você fica. Eu falei, eu o quê? Lógico que eu vou. Sabe que uma coisa a gente sabia? Que só tinha um que podia dar jeito na gente, era Deus. Ninguém podia dar jeito na gente, ninguém. E se havia um que podia, era Deus. Aí o que a gente fazia? Mesmo estragado, mesmo tudo com geniosos, tudo deformados, a gente ia ser ministrado. Então, guarda esse primeiro ensino no seu coração. Leve, construa a sua vida, construa a sua intimidade, entenda a linguagem de amor do seu cônjuge e se deixe amar. Nós também tivemos uma situação séria. Por quê? Porque a mãe dele, ela era cozinheira profissional. Então, para ele, irmãos, manifestação de amor era uma cozinha linda, com comidas maravilhosas. Só que ele casou comigo e não sabia fritar um ovo. Então, para ele era um cúmulo do desamor e do desrespeito. Eu amava ele assim, de venerar, de querer, de ir noite, mas ele não havia amor. Porque como que fazia um bife duro? Como que fazia ali um monte de chiquinitos direto? Porque lá em São Paulo é tudo industrializado. As mulheres de lá já são feitas para serem deformadas. Então é só lasanha congelada, entendeu? É só tranqueira. Então era o cúmulo do desamor. Então ele passou acho que 10 anos no nosso casamento achando que nunca foi amado. Diante de Deus estou falando. Porque manifestação de amor para ele era essa. Qual é a manifestação de amor para você? Agora vamos para o segundo tópico. Que eu acho que esse segundo tópico é um dos tópicos mais sérios e graves que tem atingido 90% dos matrimônios. O que nós lemos lá? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois se farão uma só carne. E serão ambos uma só carne. Esse segundo caso, queridos, esse segundo ensino de Deus, tem falhado e faltado em, eu digo com ousadia, em 80% dos matrimônios. Nós nos casamos não para construir uma casinha com a cerquinha azul. Nós nos casamos não para ter somente termos os filhos. Nós nos casamos para nos tornarmos uma só carne. Aqui Deus está falando de sexo. Hoje em dia, no meio cristão, uma das áreas que o diabo tem mais atuado e afligido e esfriado e minado é a intimidade do casal, para que não haja, ambos sejam uma só carne. Então, o que ocorre? Perceba o que tem ocorrido no mundo. Enfatiza-se. As pessoas não querem mais casar lá fora. As pessoas não querem mais assumir tal aliança. Porém, vocês percebem quem quer casar? Os homossexuais querem casar. As lésbicas querem casar. Elas querem lutar judicialmente. Nós vamos casar, nós queremos casar. E eles que pregam ali uma relação sexual totalmente contrária àquilo que é o ideal de Deus. Mas eles têm intimidade. E aí lá fora ninguém quer mais casar. Aí os crentes, a maioria, ou é lado masculino ou é lado feminino, não querem casar. Não querem permanecer casados. Eu casei para ter minha casa. Eu já tenho muita responsabilidade.
Eu cuido do chão, eu cuido da roupa, eu cuido do teto, eu cuido da comida, eu cuido disso, eu cuido daquilo. E os dois se tornarão uma só carne. A falta de intimidade sexual tem sido a maior ferramenta de destruição dos relacionamentos. Falta de carinho. E nós precisamos entender, esse é o ensino de Deus para o matrimônio. A Bíblia fala de forma clara, a não ser por consentimento mútuo, não deixem de manter relação, para que Satanás não ache ocasião contra vós. O que é isso? Isso significa, queridos, que você pode ficar de joelho na porta da sua casa 24 horas. E você pode passar com um helicóptero em cima da sua casa, ungindo a rua e ungindo os bairros. Se você não desenvolve, não se esforça, não procura ter a sua intimidade sexual com o seu cônjuge, há uma brecha aberta na sua casa. Pode estar caindo gota de óleo, pode o joelho estar dobrado 24 horas, porém a Bíblia fala, a não ser por consentimento mútuo, não deixem de ter relação sexual. E essa é uma verdade que infelizmente é esquecida e é minada. E sabe o que acontece? É uma área que é primordial dentro do matrimônio. E eu venho hoje aqui, que o intuito realmente nosso é esse, é falar de coisas, às vezes não muito comentadas. Eu quero falar para você, estenda sua mão para o seu esposo, não agora, para sua esposa. Ah, mas eu tenho um problema físico já, eu não consigo. Busque tratamento para o seu problema. Busque intimidade particular. Se você em si já está tão alheio que não se importa, o seu cônjuge necessita, então automaticamente você precisa buscar meios de saciá-lo, com seu carinho, com o seu chamego, com os dois se tocando. Eu não sei o modo que vocês vão desenvolver. Agora, se você quer manter um casamento, eu estou falando literalmente, porque manter um casamento não é só dois estarem dentro de uma casa, não é só dois almoçarem na mesma mesa, não é só dois pagarem e dividirem as contas. Se você quiser manter um casamento, cada vez que vocês têm relação sexual, vocês fortalecem a aliança de vocês. Cada vez que vocês mantêm a vida íntima de vocês dois, vocês fortalecem um vínculo entre vocês dois. Um casal que deixa disso, eles ficam dois desconhecidos, dois alheios, dois tensos, que só se irritam, dois irmãos mais velhos dentro de uma casa que só se agridem. Por quê? Porque é a carne que vai gerar essa intimidade de fazer um. Então o ideal de Deus, você sabe o que é? A Bíblia fala que nós conhecemos o que é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quer a comunhão plena, então você precisa conhecer as três pessoas da Trindade, não é assim? Você precisa, não adianta você só conhecer o Pai. Lá fora todo mundo quer falar de Deus, mas você fala de Jesus, eles já falam, eles recuam. Agora, se eu nego Jesus, eu não consigo ter acesso ao Pai. E da mesma forma, outros querem Jesus, querem a Deus, mas rejeitam o Espírito Santo, a terceira pessoa, que é o que? Aquele que convence, aquele que consola, aquele que traz o óleo, que faz a vida da pessoa ser mais maleável. E na vida íntima, conjugal, nós precisamos alcançar esse patamar da Trindade. Mas como? Corpo, alma e espírito. Existe esse ideal para o matrimônio. Primeiro, corpo. Você precisa ter intimidade física. Você precisa amar o corpo do seu cônjuge. Você precisa desejar, você precisa tocar no corpo do seu cônjuge. Há pessoas que têm temores, têm receios, não se deixam tocar, não tocam. Eu lembro que eu nós aconselhamos, era um senhor, ele estava por volta, bem idoso. E esse senhor chorando, ele dizia: eu sou extremamente carinhoso e eu nunca pude tocar
E ele chamou até o apelido da esposa dele, que também já era idosa. Eu quero tocá-la, eu quero amá-la, ela não deixa eu tocar. E ela também não me faz carinho nenhum. Esse senhor, um senhor, chorava contando isso. Então são pessoas que são cheias de preconceitos, de enfermidades na alma, que não se deixam amar. Aprenda a tocar. Se você nunca tocou, aprenda a tocar. Você nunca procurou o seu cônjuge? Quem é que sempre procura quem dentro da sua casa? Eu já vi casais que a vida inteira, um só procurou, um só, na verdade não é nem questão de procurar o outro. Quase ter que implorar para ter relação, isso de um mês, isso quando não de 3 meses, em 5 meses, pelo amor de Jesus. Isso é enfermidade, isso é contra Deus. Nós dizemos, nós queremos Deus, nós obedecemos Deus, só que o princípio fundamental do casamento, nós repudiamos. E aí sabe o que acontece? Primeiro, você precisa ter intimidade no corpo. Toque, estenda a mão, acaricie, abrace. Mas e a vida inteira eu não me deixei acariciar, a vida inteira eu não acariciei, a vida inteira eu não toquei, a vida inteira eu rejeitei, a vida inteira eu desprezei, e agora a vida inteira eu nunca busquei. Então, em nome de Jesus, obedeça a Deus a partir de hoje. E aprenda a ser curado no corpo. Ame o corpo do seu cônjuge. Por quê? Por aquilo que você sabe que há na alma dele. Segundo, alma. Vocês precisam partilhar dos mesmos sonhos. Vocês precisam partilhar dos mesmos anseios. Vocês precisam partilhar dos mesmos desejos. Tenham afinidade na alma. Busquem isso. Pare com esse sentimento de que não estou nem aí para você, e você não quero nem saber. Não. Vamos buscar essa segunda perfeição que Deus quer. Alma. Quando você consegue amar a alma de alguém, automaticamente você vai amar o corpo. Você sabe o que está dentro daquele corpo. Você sabe a pessoa que está ali dentro. Mas a pessoa é má, a pessoa me fez males, a pessoa me feriu em algum momento. Então hoje nós vamos tratar isso também. Mudanças, perdão. Nós vamos tratar isso. E terceiro, espírito. Busquem ter o mesmo espírito. Como eu disse a vocês, houve momentos que nós estávamos completamente destruídos na alma. Havia ódio entre nós. Havia ofensas. Haviam brigas cruéis entre nós. Só que nós buscamos o mesmo Espírito. E nós íamos buscar a Deus. E quando nós íamos buscar a Deus, Deus trazia cura para a nossa alma. Deus nos falava de perdão. Deus nos falava de reconciliação. Deus nos falava de transformação. E hoje eu quero que você entenda isso no seu espírito. A terceira verdade que nós lemos aí: e estavam ambos nus e não se envergonhavam de nada. Quando você alcança e busca essa trindade no matrimônio, corpo, alma e espírito, não é só espírito. Eu oro pelo meu marido de noite, eu oro, e ele está com esse problema. Quantos casos nós atendemos, queridos, de problemas de vícios, de prostituição virtual? Quantos casos nós atendemos de pessoas com vícios, de situações intermináveis na área sexual? Por quê? Porque atende a vida espiritual, ora, mas na hora de ir lá, vai simplesmente fechar a brecha, na área física, nega. Não, é dor no pé, é dor no olho, é dor no braço, é dor no dedo do pé. Está repreendido. Eu falo isso com a autoridade de Deus. Isso é malignidade. Com o mesmo zelo que você faz o que precisa fazer na sua casa, eu falo para você, você foi ensinado assim, então coloque isso como prioridade. Zelo pelo espiritual, maravilhoso homem, maravilhosa mulher você é. Agora, zelo também pelo corpo e zelo também pela alma. O que há na alma do seu esposo? O que há na alma da sua esposa? Ela já está lá de novo com aquela doença de alma. Já está lá de novo.
Ele já está lá de novo. Ai, não aguento não. Essa carência, essa tristeza interminável dele. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes lá fora há um interesse pela dor alheia, há uma importância com a alma alheia. E a Bíblia fala: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você é um com o seu esposo? Você se casou? Vocês fizeram um em carne? Então, queridos, essa alma é sua. E a Bíblia fala, mais sério ainda, que você nem sabe se você poderá salvar o seu cônjuge só pelo fato de você se santificar. Muitos cônjuges serão salvos pela postura correta diante de Deus de um dos. Então não é por muito falar. Essa alma é sua. Essa alma doente é sua. Essa alma curada é sua. Essa alma feliz é sua também. Esse cônjuge, como um dia Deus disse para mim, eu estava brigando com Deus dentro do carro, depois de uma briga nossa. E eu, ai Deus, não é possível, por que isso? Nós vivemos isso. E Deus falou: vocês se merecem. Eu falei: mas como que eu mereço isso? Como eu mereço, né? Porque eu era agressiva. Se ele fosse um bonzinho, eu ia fazer o quê? Montar nele. Então eu merecia mesmo ferro com ferro se afia. Eu merecia alguém que batesse de frente com a minha deformação para eu ser curada, para eu baixar a bola, para eu largar de ser agressiva, para eu largar de achar que eu podia falar o que eu quisesse, para eu pensar que eu era a certona, dona da razão. Então por isso Deus falou para mim: se você quer um retorno diferente, comece a dar coisa diferente. Então havia sido criado um hábito entre nós, o quê? De gritaria, de ofensa, só de maltrato. E aí quando Deus falou isso, eu falei: amém. Então ao invés de querer a mudança, muda você. E aí eu comecei: Senhor, eu quero viver num ambiente familiar de mais docilidade, de mais compreensão, de mais carinho. Então eu comecei a mudar meu linguajar também. E comecei a plantar ali. Então ao invés de né? Mania, né? Né? Aí eu já mudei. Gentileza, né? É na carne, irmão. Mas tem que aprender a ser gentil. Né? Aí você começa a plantar gentileza, você vê que você no começo você ainda leva umas porradinhas assim, né? Vendo? Pá! Aí fala: pera, você tá vendo que eu estou tentando? Estou tentando que a gente viver uma vida melhor, uma vida mais legal. Estou tentando, você tenta também. É questão, vamos se reeducar. Se vocês passarem a vida inteira na agressão, na estupidez, na grosseria, no xingamento, né? E o xingamento, não estou falando de palavrão não, porque nós somos cristãos. Eu estou falando de agressividade no tato, né? É só ridicularizando o outro. Então muda. E aí você vai ver que o seu ambiente familiar muda. Você vai ver que as coisas mudam, porque está no tato. Aí você dá respeito, você recebe respeito. Você dá gentileza, você vai receber gentileza. Você dá educação, você vai receber educação. Você trata com mais compreensão, aí a pessoa também vai procurar te compreender mais. Então, eles estavam nus diante do Senhor e não se envergonhavam. Guarda isso, que você não seja uma pessoa que denigre seu cônjuge, que expõe seu cônjuge, que um erro do seu cônjuge você espalha para o mundo inteiro, que o seu cônjuge tenha liberdade de mostrar para ele, para você, a nudez dele. Ó, essa área minha eu sou fraca, essa área minha está incurada, essa área minha é doente mesmo. Ambos estavam nus. Há casais que eles têm que se vestir, que tem que se mascarar do lado do próprio cônjuge, porque se ele revelar alguma dor, alguma queda, algum erro, o cônjuge mesmo acaba com ele.
Então que esse sentimento possa ser mudado. Todo sentimento de acusação, todo sentimento de exposição no seu matrimônio, todo sentimento de ridicularização, todo sentimento de humilhação possa sair do seu matrimônio. Pode acontecer o que for entre nós dois. Eu sei que Ele sabe, eu sempre vou cobrir Ele. E Ele sempre vai me cobrir. Eu sei que sempre nele haverá proteção para mim. Ele sabe que sempre em mim haverá proteção para Ele. Se Ele errar em alguma coisa, para todo mundo eu vou estar do lado dele, vou defender Ele. E com Ele nós vamos sentar, vamos falar, vamos ver isso. Então, nós não temos vergonha da nossa nudez. E eu quero que você tenha essa liberdade com o seu cônjuge. De você saber, eu sei sim quem meu cônjuge é. Mas eu estou buscando em Deus, nós estamos buscando juntos a cura dele. E ainda que alguém venha e fale, larga ele, larga ela, por que você aguenta isso? Você fala, eu sei o que eu posso aguentar. Você pode não aguentar. E na verdade, cada tampa tem uma panela. E ninguém tem nada além do que não possa suportar. Na verdade, tem coisas que você passa que eu não suportaria. Mas na verdade você tem condições de suportar. Então não fique comparando o teu matrimônio com o de ninguém. Não compare a tua vida com a de ninguém. Porque na verdade você tem condições. Agora basta vocês mesmos se envolverem, se amarem, se protegerem. E com certeza Deus abençoará poderosamente vocês. E eu vou falar em nome de Jesus. Passaram no primeiro ano do nosso matrimônio, nós, ao invés de fazermos a festa de comemoração,